Oi, minha gente, tudo bem? Hoje é a aula 12 da frente D. Estamos falando sobre órgãos vegetais, organologia vegetal. Nós temos falado de raiz, de caule, de folha e hoje é a vez da flor. Pessoal, raiz, caule e folha são órgãos vegetativos. São órgãos que se preocupam em nutrir o vegetal. Por exemplo, de uma forma bem simples, a raiz pega os nutrientes, o caule conduz e a folha fabrica. O vegetal, um ser autótrofo, tem que fabricar o nutriente. Então, a folha é o órgão sede lá da fotossíntese que a gente havia comentado. E hoje é a vez da flor, é um órgão reprodutivo, vai executar a reprodução do vegetal, tá? Então, para entender um pouquinho como que acontece a reprodução, ou seja, qual é o resultado da reprodução nas flores, pessoal? É a produção de frutos e sementes. Então, olha como a flor é importante. A flor não é só aquela coisa para embelezar a natureza, aquele bonito, aquele colorido, A flor tem a função muito maior que isso, que é a geração de frutos e sementes, que faz parte da alimentação mundial, tá? Então, nada de fazer bem me quer, mal me quer, aí estragando a florzinha, aí acabando com as pétalas, Temos aí que poupar porque a gente sabe da importância das flores. Muito bem. Então, vamos lá, bora conhecer um pouquinho a estrutura da flor. Pessoal, caule da flor é o pedúnculo, é onde você segura lá o caulezinho, tá? A parte alargada do caule aqui, onde está inserida as peças da flor, a gente chama de receptáculo floral, E aí essa flor é constituída por folhas modificadas, um conjunto de folhas que se modificam para formar a flor. Cada conjunto de folhas aqui a gente vai chamar de verticilos. Então a flor tem 4 verticilos florais. Vamos começar de fora para dentro. Essas folhinhas verdes aqui, geralmente são verdes e menores, tá? Do que essas aqui, que a gente chama de pétala. Então, essas folhinhas verdes aqui nós chamamos de sépalas. Geralmente, a maioria, quando eu falo geralmente é porque a maioria das flores tem 5 sépalas. Então, o conjunto dessas sépalas nós vamos chamar de cálice, ok? As pétalas geralmente são maiores e coloridas, Nós vamos chamar de pétalas e o conjunto delas a gente vai chamar de corola. Já temos 2 verticilos, o cálice e a corola. Esses são os verticilos florais de proteção da flor. Proteção do quê? Dos órgãos reprodutores que ficam no centro da flor. Então vamos lá, agora esses aqui, ó. Cada estrutura dessa aqui que você está vendo, aqui, ó. Essa base aqui, essa ponta, é a antera e esse cabinho é o filete. Cada estrutura dessa aqui eu chamo de estames. Portanto, nessa flor tem 1, 2, 3, 4 estames. O conjunto dos estames eu chamo de androceu. É um verticilo floral de reprodução masculino, tá? E aqui no centro você tem o gineceu. O gineceu também é um verticilo floral. O gineceu é composto de carpelos ou pistilos. Eu posso ter um só, como é o caso aqui, pode ter 2 carpelos, 3 carpelos, depende da flor, tá? Cada carpelo ou pistilo é constituído de uma base dilatada chamada estigma. Essa parte aqui comprida, esse tubo, esse canal é chamado de estilete. A parte gorduchinha é o ovário e lá dentro estão os óvulos. Pessoal, por exemplo, a quantidade de sementes que você vê num fruto é a quantidade de óvulos que tem dentro do ovário da flor, tá? Então, por exemplo, o pêssego só tem uma semente, então lá dentro do ovário da flor do pêssego só tem um óvulo. Tranquilo? Então, 4 verticilos florais, hein? Vamos lá? Cálice, corola, androceu e gineceu. 2 de proteção e 2 de reprodução. Bora ver um outro slide aí? Eu sei que a parte da botânica é a parte que vocês adoram, Todo mundo gosta muito de botânica. Então, vamos lá. Lembram da maioria das flores que a gente comentou com vocês? Ó, as sépalas, geralmente verdes e menores do que as pétalas, geralmente maiores e coloridas. Quando a flor se apresentar dessa maneira, você tem as flores aí das angiospermas dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, em que o conjunto da corola e do cálice forma um perianto. O que é isso, prof? Perianto é quando o cálice é diferente da corola, tá? Tanto na cor como no tamanho, como é o caso aqui dessa rosa, desse botão de rosa. Tranquilos? Vamos ver agora o contrário? Vamos ver na próxima imagem das monocotiledôneas. Olha só, gente? As angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas têm muitas diferenças, tem diferenças na raiz, no caule, nas folhas, até mesmo nas flores. Pessoal, esse é o lírio, tá?
Olha aqui que coisa curiosa, o lírio, as sépalas e as pétalas têm o mesmo tamanho, ou seja, a corola e o cálice têm o mesmo tamanho e a mesma cor. Vamos pegar aqui, ó, que vê as três de cima, ó, essa pétala, essa e essa daqui. São as, digamos assim, a corola. As de baixo, lá tem mais uma lá embaixo, as três de baixo, nós vamos chamar de cálice. Então, nesse caso aqui, você é tudo igual. A pessoa tem dificuldade, mas cadê aí? Não tem perianto? Não tem perianto. As pétalas são iguais às sépalas no tamanho e na cor, tá? Então, essas flores são clássicas das monocotiledôneas. E por serem iguais, tanto é que podem receber o nome de tépalas também, tá? Mas não é tão importante isso. Então, a gente diz que as flores de monocotiledôneas apresentam um perigônio. É quando é tudo igual, tá legal? Vamos lá um pouquinho para frente, vendo uma outra slide agora. Então, vocês já sabem a diferença perianto dicotiledôneas e perigônio monocotiledôneas. Gente, aqui é uma classificação das flores. Eu vou passar de certa forma rapidinho, tá? Para não ficar muito monótono e cansativo. A gente vai denominar assim, ó, cálice e corola. A flor que tem cálice e corola, ela tem clamídia, tá? É chamado de clamídia. Bom, os prefixos que eu colocar na frente da palavra clamídia vão determinar o número de peças desses verticilos de proteção que a flor tem. Então, vamos tomar como exemplo aqui, ó, mono. Mono é ou cálice ou corola, ela vai ter um só dos dois. Então, essa flor aqui, tá vendo? Ela só apresenta o cálice. Ela não tem corola, não tem pétalas. Então, são flores incompletas, nem todas as flores vão ter todos os verticilos florais, tá? Então, a monoclamídia aqui, o órgão reprodutor feminino, aqui só está aparecendo aí o cálice. Tranquilos? Então, poderia ser só as pétalas, só a corola. A aclamídia, lembram do prefixo A na frente? É negação. Então, sem cálice e sem corola. É a flor da pimenta, de algumas espécies de pimenta, elas têm só os órgãos reprodutores apoiados no receptáculo floral. Então, aqui só tem o masculino e o feminino, tá? Só androceu e gineceu. Sem cálice e sem corola, por isso a clamídia. Vamos ver mais uma classificaçãozinha aí no próximo slide. Diclamídia, de 2. Então, vai ter o cálice e vai ter a corola, tá? Percebam que essa flor aqui, ó, diclamídia, ela tem perianto. Ó, e vamos lembrar já? Perianto, o que é mesmo, prof? É quando o cálice é diferente da corola, tanto na cor como no tamanho, tá? Então, a maioria das flores são diclamídias. Vamos ver mais o próximo slide aí, mostrando para você também. Por exemplo, aqui vai entrar na questão, veja que está muito ligado um termo no outro, né? Homoclamídia é o tal do perigônio, galera. E heteroclamídia é o tal do perianto. Aqui vocês estão vendo o lírio de novo, tá? Em que as de baixo são as sépalas e as de cima são as pétalas. São iguais no tamanho, homo é igual, é quando o cálice é igual à corola, tá? Então é o perigônio. Monocotiledôneas. E aqui você tem, ó, hétero diferente. O cálice é diferente da corola, tá? É o tal do perianto, dicotiledôneas. Bora para frente, né? Não precisamos ficar nos prolongando muito nessa questão. Quanto ao número de peças por verticilo, essa seria uma segunda classificação das flores. Eu vou falar as mais importantes, tá? Tem as flores que são trímeras, as tetrâmeras e as pentâmeras. O que se precisa guardar daqui? Pessoal, a gente sabe que no vestibular são cobradas as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Pois bem, as flores trímeras são monocotiledôneas. Todas as outras, pode ser dímera, tetrâmera, pentâmera, é tudo dicotiledônea, tá? Então, o que é uma flor trímera? Peças, número de peças por verticilo. Trímera são 3 peças por verticilo ou múltiplos de 3. Por exemplo, o lírio, ele tem 3 sépalas, 3 pétalas e 6 estames. Então, essa seria uma flor trímera, bem clássica de monocotiledôneas. Por exemplo, uma flor pentâmera aqui, ó, tem 5 peças por verticilo ou múltiplos de 5. Por exemplo, a rosa, ela tem 5 sépalas, tem muitas pétalas, tem 10 estames, tá? Então, entraria nessa classificação aqui. Tranquilos? Vamos ver a última classificação das flores aí? Agora a gente vai ver que as flores podem ser classificadas quanto à simetria, como a gente fez lá com os animais. Lembram da simetria radial para os animais?
Nas flores, a gente costuma utilizar mais o termo actinomorfa. É quando você traça um plano numa flor para obter metades iguais em várias direções. Eu posso aqui traçar esses planos para obter metades iguais. Tá? Então, flores, a maioria das flores actinomorfa aí, ou com simetria radial. Algumas flores têm simetria bilateral. Dá uma olhada, pessoal, se eu fizer esse plano aqui, não vai ficar em metades iguais. Aqui também não fica em metades iguais. Então, vai ter um único plano que é traçado aqui, ó, nesse sentido, obtendo metades iguais. Então, essa é a simetria bilateral ou zigomorfa, tá? E existem flores também que são assimétricas, ok? Como também lá algumas esponjas, né, são assimétricas, tá? Então, aí a questãozinha da aula sobre flor. Beleza, pessoal? A aula, com certeza, a parte mais importante, né, foi lá da estrutura da flor. Então, aí, conto com vocês para fazer um exercíciozinho lá. Faz um lá para, né, não dizer que não fez nada. E vamos, aí numa próxima aula a gente se encontra. Então, fiquem bem, até uma próxima.